Mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Espaço aberto para você. No Fala Mulher desta semana, a nossa conversa é sobre violência nas redes sociais, censura institucionalizada nas redes e sobre a presença dos jovens na política. Pessoal, os crimes de ódio na internet cresceram até 650% neste ano eleitoral. O número total de denúncias avançou 60,5% no primeiro semestre de 2022, de acordo com a Safernet. Casos de intolerância religiosa foram os que mais aumentaram neste período. As denúncias de crimes que envolvem discurso de ódio na internet cresceram também de maneira significativa, 67,5% na comparação com o mesmo período no ano passado. Foram quase 24 mil casos recebidos pelo Safernet, ONG de proteção dos direitos humanos no ambiente digital. E hoje nós estamos fazendo um compilado aqui de uma entrevista que foi concedida por Laura Sabino, estudante de História da UFMG, ativista social digital, youtuber e produtora de conteúdo no Roda de Conversa, um programa produzido pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiúte. Vamos acompanhar essa conversa com a Laura Sabino. Bem-vinda, Laura. Nos conte um pouco sobre você. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Sou produtora de conteúdo para internet. Estou na graduação para ser professora de história. E é isso, assim, doida para formar. E vai ser muito legal o nosso bate-papo hoje. Sabemos que existe muita violência nas redes sociais. Você, enquanto produtora de conteúdo, foi vítima de uma tentativa de roubo do seu perfil na Twitch. Também já foi vítima de outros ataques no Twitter, em outras redes sociais. Isso acontece com uma certa frequência, né? Eu gostaria de saber como funciona e como podemos combater as pessoas que disseminam o ódio nas redes sociais, Laura. Então, é bem estranho pensar que os ataques que eu venho sofrendo e que eu sofro desde que eu comecei o canal, na realidade, assim. É um programa onde que eu falo de política e eu tenho isso em todas as redes. Seja no Instagram, no YouTube, na Twitch. E nessas redes sociais, a gente fala sobre política de uma maneira mais fácil, mais simplificada, partindo da minha realidade, do lugar onde que eu vi. E é muito estranho que a gente está vivendo um momento de ódio em que o ódio é uma plataforma política muito efetiva. O ódio e o medo, então isso mobiliza muito. Então, quando as pessoas falam, é muito fácil você convencer que uma pessoa é sua inimiga. Você aponta tudo que as pessoas são contra a esse grupo. Então, você fala, você tem medo que você perca a sua família? Quem é contra a sua família é determinado grupo político, né? E aí começa a jogar com essas mentiras, com esses medos da população. Você tem medo que seu filho seja levado e começa a ter debates sexuais com seus filhos. Então, determinada galera defende banheiro unissex para as crianças, o que é mentira, a gente sabe que isso é mentira. E esse discurso, ele é muito forte, porque além dele mobilizar o ódio das pessoas, eles fazem as pessoas pararem de perceber o que realmente está acontecendo e o que realmente é importante. O preço da cesta básica, o preço dos alimentos, o fato de que na educação básica pública os professores recebem mal, os professores não têm uma grande estrutura para poder cuidar desses alunos, receberem esses alunos. Quantas vezes eu, fruto de escola pública, não tive que lidar com goteira dentro de sala de aula e professor tendo que levar canetão, porque não tinha canetão para o professor trabalhar na sala de aula. E agora esses professores estão sendo colocados como inimigos, como terror. Então, o que tem acontecido comigo nas redes é um reflexo de uma política que está sendo adotada a nível nacional, com vários grupos. E a educação tem sido a principal vítima, sabe? Enquanto as pessoas estão concentradas em mentiras, acaba deixando de olhar para a realidade que está acontecendo. De fato, é preciso um olhar para o que estamos vivendo, principalmente neste momento, né, em que os ânimos estão acirrados aí em função das eleições. Agora, outro ponto que precisamos abordar é em relação à censura que você sofreu de um partido por falar sobre o aumento do preço das coisas, né, do preço do custo de vida no nosso país. Foi isso mesmo? Conta pra gente. Eu recebi um processo recentemente de um partido por eu ter apontado o aumento
preço das coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, esse movimento de hackearem as minhas redes, tem também uma maneira institucionalizada de censura, que é por eu ter falado sobre o preço dos alimentos, sobre o quanto a vida das pessoas piorou, porque a realidade é essa, a vida das pessoas piorou, o cotidiano das pessoas, a gente sente o peso da inflação, o preço da carne, o preço do feijão, o preço do leite tá R$9. E é uma coisa completamente absurda. A gente consegue sentir esses reflexos no dia a dia de uma maneira muito intensa. E é o que eu falei, eles não querem que a gente fale sobre isso. Eles não querem que o foco seja sobre tudo que tá acontecendo no Brasil. Gente, a gente teve um caso absurdo de um bispo sendo atacado porque ele criticou a fome. Então, que país é esse que a gente tá construindo onde a fome é normalizada? Onde dizer que todo mundo deveria ter direito à alimentação é colocado como se essas pessoas fossem inimigas por dizer isso, sabe? Tudo que eles falavam que um determinado grupo iria fazer, quem está fazendo são eles. Censurar, sabe? Colocar nossa população em uma situação de fome, atacar os religiosos. Então, assim, é assustador o momento em que a gente está vivendo e o que está acontecendo com o Brasil. Laura, você me encanta muito. Você é uma jovem ativista digital com conhecimento enorme e eu queria perguntar sobre os jovens. Como você percebe o envolvimento da juventude hoje na política? Com essas questões aí sociais, raciais, de gênero, enfim. Eu queria que você nos comentasse a respeito. Assim, a grande questão pra mim é que eu nasci num espaço de militância. Eu sou filha de pai professor. E mesmo assim, durante a minha adolescência, teve um período da minha vida que eu me identifiquei com um discurso que não me representava. Eu me identifiquei com um discurso de direita. Eu dizia, o mundo tá chato, sabe? Eu cresci do lado de Denise, sabe? Tendo ela como referência. E eu adotei esse discurso. E aí eu comecei a me questionar, assim, quando eu vi um colega de sala defendendo a ditadura, me deu um estalo. E eu comecei a entender, eu falei, não, gente, calma, tem alguma coisa errada. Passei a ler esses livros de direita, né, que as pessoas estavam conversando, que meus amigos conversavam tanto. E eu entendi qual que era o grande ponto. O grande ponto era, enquanto a minha geração não tinha tantas pessoas da nossa idade falando sobre política e conversando sobre temas que é normal do nosso cotidiano, a gente tinha ali a direita dando respostas extremamente simples para problemas complexos, mas que davam uma resposta. E a gente não estava conseguindo responder isso, a gente não estava conseguindo conversar com as pessoas da minha geração. Eu vejo que a gente tem avançado muito nisso, falado sobre esses temas, falado sobre essas pautas, de uma maneira muito mais contundente e efetiva, mas ao mesmo tempo é complicado, sabe? Porque existe todo um aparato que faz a gente ser apolítico, de dizer que as coisas vão continuar do mesmo jeito, que o mundo sempre foi assim. E aí a gente pensa que quando a gente não se posiciona, a gente está sendo neutro, sendo que não existe neutralidade. Tudo é político. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando a gente assiste um jornal, as palavras escolhidas para dar determinadas manchetes é política. Sim. Por exemplo, se um jornal escolhe dizer MST invade terras de um produtor. É diferente de dizer, por exemplo, MST ocupa terras improdutivas. Então, as palavras que pra gente é só o dia a dia, ela, na verdade, tá cheia de ideologia. Elas expressam o gosto, a vontade e um pensamento de um grupo de pessoas. Então, o que eu vejo hoje é uma maneira da gente estar disputando também o significado das coisas e as pessoas entenderem que tudo é político. E político não é só quem a gente vota ou quando a gente vai votar. Política é estar em sindicato, em movimento social. Tudo isso é política também. E eu vejo que a sua rede social é muito ativa e já bem expressiva. Você fala com o jovem, não é? Ele vem, quando você convida, esses jovens te acompanham, Laura? Isso é muito legal, assim. Eu acho que a gente conseguiu construir uma comunidade muito bonita, assim. Eu falei que eu cresci ouvindo a Denise, cresci ouvindo Bia, e ter ao meu lado referências de mulheres tão fortes falando sobre política foi importante pra mim, porque eu vi que era possível eu fazer. Os ataques que eu recebo hoje, eles me assustam, mas eu sei que quem veio antes de mim, as mulheres que também recebem todo tipo de ataque. Então, eu acho que o que eu tento desempenhar hoje é, primeiro, transformar
meu microespaço num lugar onde que futuramente as meninas que vão vir depois de mim, elas não precisem de passar o que eu tô passando. E também de dar esperança, sabe? A gente precisa acreditar que é possível viver num mundo melhor, de transformar nossa realidade, de viver em um mundo onde que nossos direitos sejam garantidos, onde a gente possa se expressar de uma maneira mais livre, onde que todo mundo tenha direito à educação, a ter alimentação, a ter segurança, a ter saúde. E isso é o que nos motiva, sabe? Eu acho que se não existisse essa chance, não teria o porquê a gente fazer tudo que a gente faz hoje. E é muito bonito que a gente tem conseguido chegar em tantas pessoas, sabe? Obrigada, Laura. E durante essa entrevista no Roda de Conversa do Sindiúte, você elucidou muito bem todos os fatos e nos deixou com clara evidência de que essa situação de discurso de ódio precisa acabar, mas precisa para isso ser denunciada, ser enfrentada, ser combatida. Pessoal, um abraço para vocês, um queijo e um beijo. Até o próximo Fala Mulher. Vera Lima, Central Eficaz de Notícias. Fala Mulher, espaço aberto para você.